Olá, meus irmãos, é um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez, estar podendo refletir sobre a mensagem de Deus, sobre algo que nos é tão importante. Nós estaremos hoje refletindo no livro de Mateus, no capítulo 26, nós estaremos refletindo sobre os versos de 14 a 16. E diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou: O que me darás se eu entregar a vocês? E eles fixaram um preço de 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Meus irmãos, quando eu li essa passagem, principalmente nessa versão, eu me recordei de uma campanha publicitária que uma grande empresa desenvolveu alguns anos atrás. E nessa campanha publicitária era oferecido aos clientes algumas opções de parcelamento e de preços. E depois que o garoto propaganda, muito alegre, apresentava os produtos, as condições, ele fazia uma pergunta que na verdade era o bordão da campanha: quer pagar quanto? Eu lembro que na época parecia uma ideia genial, porque realmente era, porque ficava claro para qualquer pessoa do que se tratava a campanha. O problema é que algumas pessoas enxergaram naquilo ali uma oportunidade de tirar algumas vantagens daquilo que aquela empresa estava oferecendo. Então algumas pessoas fizeram compras muito grandes e na hora de pagar diziam que queriam pagar, por exemplo, R$1 por mês. E aquela campanha que foi desenvolvida para ser um grande sucesso acabou se tornando uma grande dor de cabeça. Sabe, uma das histórias das passagens bíblicas que mais me atraiu a atenção é justamente a passagem que eu acabei de ler e que nós estaremos refletindo sobre ela. Para mim é estranho demais. Nunca compreendi, desde das primeiras vezes em que li, eu me questionava como pode. Como pode alguém que caminhou com o Mestre, conviveu com o Mestre por 3 anos, ouviu a doce voz do Senhor, incontáveis maravilhas aqueles ouvidos ouviram direto da boca do Mestre. Aquele homem viu o Mestre fazer prodígios e milagres. Aquele homem viu o Mestre curar pessoas. Como pode? Diante de tantas maravilhas, ainda assim, um ser humano ser capaz de trocar tudo isso por valores. Isso sempre me causou muita estranheza, como eu realmente estou dizendo. Mas, à medida que fui conhecendo melhor a Bíblia e fui conhecendo os personagens bíblicos, eu descobri que Judas, ele era tão somente a expressão máxima da degradação humana. Judas, na verdade, representa o quão tão baixo e tão vil o ser humano ele pode descer em seu nível de depravação. E aí eu conheci alguns outros personagens e conheci também as suas histórias. Por exemplo, o que falar de Adão? Adão que toda manhã, ao cair da tarde, o próprio Deus vinha conversar com ele e tinha nele um amigo
Porque o propósito de Deus em criar o homem é se relacionar com ele. O relacionamento, portanto, de Deus para com Adão, nenhum outro homem teve igual, a não ser Cristo, mas Cristo, além de homem, ele também era Deus. Nenhum outro homem foi capaz de ter o nível de relacionamento, mas diante de uma proposta de Satanás, ele se deixa tentar pela proposta de Satanás e vende então a sua amizade com Deus por uma aparente melhor proposta de vida. E Balaão? Quem não lembra de Balaão com a sua jumenta? É aquele homem que foi chamado como sacerdote de Deus para anunciar as verdades de Deus. E em troca de bens, em troca de algumas recompensas financeiras e até mesmo sociais, ele troca o seu ministério, a verdade do seu ministério, por outras coisas. Esaú que troca a sua primogenitura por um prato de lentilha. E Davi, Davi que Deus chamava de um homem segundo o coração de Deus, que tinha em Davi um amado, um amigo também. Mas Davi em algum momento trocou toda essa fidelidade por um relacionamento fora da vontade de Deus. E para encobrir o seu pecado, ele orquestra uma forma de assassinar o fiel Urias. Sabe de uma coisa? A Bíblia me revelou algo estarrecedor, irmãos. Ela me revelou que todo ser humano, todo homem tem um preço. Isso fica muito evidente quando eu leio Jeremias 17 e ele vai dizer o seguinte: olha, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. E olha a expressão que ele usa agora: desesperadamente corrupto. O que Jeremias vem dizer, então, que não é que algumas pessoas vendem-se, se corrompem diante de Deus. Não é que algumas pessoas trocam Deus por outras coisas, vendem Deus, vendem Jesus por outras coisas. O que Jeremias está dizendo é que o nosso coração é desesperadamente corrupto. E para ser mais fiel à palavra no original, nós temos que trazer a visão de alguém viciado em algum produto químico, alguma coisa tóxica. Pois é. Existem pessoas que estão tão viciadas em drogas, em cocaínas, que elas ficam desesperadas por aquilo que o seu corpo se viciou. É como se Jeremias estivesse dizendo que o meu corpo, o seu corpo está viciado no pecado. E o nosso coração está em abstinência e anseia pelo pecado. Se todo homem tem o seu preço, então me surge uma pergunta: qual é o seu preço? O que lhe faria trocar Jesus? O que lhe é capaz de tirar da tua vida, da minha vida? O que é capaz de nos tirar da posição de servos fiéis para transgressores da lei? Todos nós somos, como nós vimos aqui, transgressores da lei. E aí eu vou falar aqui pelo menos 4 possíveis áreas dos quais nós podemos ser fracos o suficiente para sermos corrompidos. E talvez seja o nosso preço, seja o preço pelo qual
nós vendemos a nossa fidelidade. Usando aqui os personagens que eu acabei de citar, nós estaremos falando de algumas áreas. Por exemplo, a questão do prazer. Esaú, ele troca uma bênção que era a primogenitura por um prazer momentâneo. Aquele momento, a Bíblia diz que ele estava realmente sedento e faminto. E aquela fome momentânea foi capaz de roubar Esaú a convicção do que era a primogenitura. E ele vende para o seu irmão Jacó a sua primogenitura. O prazer é algo que muitas das vezes nos roubam. Muitas das vezes nós somos capazes de negar a Cristo em função do prazer. Muitas das vezes nós não queremos deixar o prazer de assistir um filme para ler a palavra de Deus. Nós não queremos deixar de passear porque isso nos dá prazer. Mas todas as coisas de Deus, muitas das vezes, nós deixamos de lado. Verdade seja dita, irmãos, eu gosto muito de ler a palavra de Deus, estudar, mas é verdade que eu me sinto mais atraído por um filme, um bom filme, uma boa música. Nós temos que ter cuidado, porque muitas das vezes nós somos tentados e a área pela qual nós temos vendido a nossa fidelidade é justamente o prazer. Outro setor é o ego. E aí eu me lembro de Davi. Mas como assim, Sidney? Como assim, pastor? O ego. Veja bem. Eu posso dizer que Davi é tentado no prazer e no ego. Mas eu quero trabalhar a questão do ego. Sabe por que o ego? Porque, veja bem, aquele homem, por prazer, manteve uma relação contrária à vontade de Deus. Uma traição. E aquilo gerou um fruto, porque todo pecado gera um fruto, que era o filho. E aí o que Davi faz para que o seu nome não seja escandalizado, para que o seu pecado não seja exposto? Ele faz um novo pecado. Em vez de se arrepender do primeiro pecado, ele comete o segundo pecado para tapar o primeiro pecado. E aí ele maquina um plano e com isso Urias, ele é morto. Irmãos, muitas das vezes essa é a área do nosso ego. Muitas das vezes quando nós temos alguns problemas com pessoas da igreja, por exemplo, e muitas das vezes, e não só da igreja, não, outras pessoas. E muitas das vezes esse problema, a pessoa nem nos causou um mal financeiro, não nos agrediu, às vezes foram agressões verbais. E nós somos magoados, nós somos machucados no nosso ego. Ah, mas nós temos uma dificuldade muito grande de perdoar. Nós sabemos que devemos perdoar. Nós sabemos que Deus espera, que Jesus espera que nós perdoemos. Mas nós não queremos perdoar. E sabe o que nós decidimos? Que vamos ficar rebeldes. Então, em função do pecado anterior, nós cometemos um novo pecado. Quantas pessoas, irmãos, nós vemos isso? E aí, deixam o seu coração ser corrompido. Sabe de uma coisa que eu tenho descoberto? É mais fácil a pessoa perdoar uma dívida do que perdoar uma ofensa. Isso porque o nosso coração ele é enganoso. Pergunto a você, meu irmão, será que justamente a questão do ego não é aonde você tem se deixado vender ou você tem vendido a Cristo? Outra coisa que me faz pensar é, por exemplo, o secularismo, como em Balaão. Balaão,
ele fica dividido entre o seu chamado e suas ambições financeiras e até mesmo política. Veja bem, se aquele homem faz o que o rei havia lhe pedido, ele não seria beneficiado financeiramente, mas ele teria uma alta honra. Balaão, portanto, vende a sua fidelidade em troca de dinheiro e em troca de ficar bem na fita com pessoas poderosas. Muitas das vezes nós vendemos a Cristo, a nossa fidelidade a Cristo, por causa do secularismo. Nós estamos divididos entre uma vida santa de obediência a Deus e uma vida secular que desonra e vai contrária à vontade de Deus. Em momentos nós estamos vivendo a santidade, mas em outros momentos nós vivemos uma vida como se Cristo não fizesse parte de toda a vida. Como se, assim como é essa estante que está atrás, a sua religião faz apenas parte de um desses componentes aqui. Quem é de Cristo, irmãos, toda a vida pertence a Cristo. Eu pergunto, você tem dado apenas uma parte da sua vida a Cristo e tem vendido todo o restante? O ego, o secularismo é algo muito sério. Por último, apostasia. E aí nós vemos o exemplo de Adão. Irmãos, Adão era amigo de Deus. Adão caminhava com Deus. Mas em algum momento da sua caminhada, ele começa a conhecer outras propostas. Por exemplo, que a serpente fez a ele. Em algum momento ele começa a avaliar os benefícios do reino de Deus, os benefícios que o inimigo havia lhe apresentado. Veja bem, irmãos, o pecado de Adão não foi comer a fruta, foi ter observado a proposta de Satanás, a proposta de Deus, e ter no seu coração decidido seguir como Satanás havia indicado. Ele decidiu no seu coração deixar de caminhar como Deus havia dito e começou a caminhar como Satanás queria. Muitas das vezes essa apostasia entra no nosso coração, porque nós sabemos que estamos vivendo uma vida aquém do que Deus espera de nós, porque nós sabemos que nós estamos desagradando a Deus, porque nós sabemos que Deus espera mais de nós, mas nós deliberadamente decidimos caminhar conforme o nosso coração. E lembre-se, o nosso coração é pecaminoso. Mediante tudo isso, nós chegamos à conclusão que todo ser humano, ele é pecado. Ele é pecador. E aí, lembra da pergunta, quer pagar quanto? Eu quero dizer que é por essa razão, é porque o homem todo ser humano tem um preço para negar a Deus, é que Cristo, o incorruptível, veio a esse mundo. Glória a Deus. É porque aquele que nunca se dobrou ao pecado, embora tenha sido tentado em tudo, como a palavra diz, veio a esse mundo, porque só ele é capaz de resistir às astutas ciladas do diabo. Só ele é fiel o suficiente. Romanos 5, versículo 8 e 9 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Oh, glória a Deus! Sabe que eu descobri que em algum momento da eternidade, alguém chegou para Jesus e disse o seguinte: você quer pagar quanto por esses lixos humanos, por esses seres corruptíveis? Quanto você quer pagar? Quer pagar quanto por esses lixos?
misericórdia. Ele disse, eu entrego a minha vida. Por mim e por você. Seres corruptíveis, pecadores. Ah, Senhor Jesus, que amor maravilhoso. Se isso não for razão suficiente para que nós nos voltemos e nos lamentemos dos nossos pecados e busquemos viver uma vida reta diante de Deus, eu não sei o que nos resta. É por isso que em Hebreus vai dizer, olha, se alguém conheceu o Evangelho e não se dobrou a esse Evangelho, já não resta mais nada para esse, porque não há nada que o faça mudar de vida. Por causa do sacrifício de Cristo, Deus tem nos chamado à santidade, a uma vida de integridade, porque alguém achou por bem pagar tudo por mim e por você. Meu irmão, que nós sigamos firmes nesse propósito de alegrar o coração de Deus, de não nos vender. E se cairmos, há alguém incorruptível que é capaz de nos erguer. Vamos orar? Senhor Deus, eu te dou graças, meu Pai. Eu peço que o Senhor complete a mensagem no coração dessas pessoas, ó Deus, que estão ouvindo. E que no coração deles arda o sentimento que os seus pecados não são capazes, os nossos erros não são capazes, Senhor, de diminuir a Tua fidelidade. Mas apesar disso, o Senhor espera que reconhecemos o Teu ato salvífico, o Teu ato vicário, substitutivo, Senhor. E que diante disso o nosso coração se encha de gratidão e buscamos viver uma vida santa e íntegra diante de Deus. Meu irmão, se essa mensagem te abençoou, pode fazer um pedido. Compartilhe. Envie para alguém que você acha que possa ser abençoado por essa mensagem. Fico com Deus e até a próxima.